Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Trago um abraço da segunda igreja congregacional Vale da Bênção, ali em Caruaru, e também da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, toda a confederação de igrejas. Em nome de todas as igrejas, muito obrigado pelo trabalho que vocês têm executado e têm trazido tanta alegria à nossa denominação. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que foi ao serviço da mulher, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Disto, perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E Eliseu lhe disse: Vai-te em paz. Meu Senhor, agradecemos por tua palavra lida, agradecemos pelas orações aqui feitas, agradecemos pelas ofertas e dízimos voluntários do teu povo que entregaram ao Senhor.
E agora, meu Senhor, nós também queremos ouvir a Tua voz pela palavra do Senhor que será exposta. Ajude-me, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor deseja falar ao coração das Tuas ovelhas. Que eles ouçam e que haja transformação, que haja vida, que haja, Senhor, paz e salvação nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei vocês, mas eu muitas vezes tenho dificuldades de obedecer a Deus quando vejo que as coisas parecem não ter sentido. Quando alguém nos magoa de maneira violenta e o Espírito Santo nos dá uma ordem para que nós possamos estar estendendo a mão a alguém que nos fez mal, parece não ter sentido. É um desafio obedecer a Deus em muitas ocasiões quando nós nos achamos em uma posição maior ou superior a outras pessoas. Quantas vezes o Senhor não pode nos chamar para determinadas obras que são maiores do que aquilo que a gente pode dar conta. E quando o Senhor nos chama, nós então temos uma tendência de primeiro dizer não. Quantas vezes nós não resistimos à voz do Espírito Santo, que de maneira doce, de maneira maravilhosa, nos chama para conhecer o Evangelho. E nós, como seres humanos, somos muito mais desobedientes do que toda a criação. Se Deus chamar toda a criação para se prostrar diante dele, toda a criação se prostrará. A lua, as estrelas, o sol, todos os anjos se prostrarão diante dele. Mas nós, os seres humanos, temos uma tendência forte de dizer primeiro não. Quando Deus nos chama para nos curvar diante dele e simplesmente obedecer-lhe a voz. Gostaria de nessa noite compartilhar com os irmãos que terão um grande desafio agora, depois de 100 anos, de seguir obedecendo a voz do Senhor diante de todos os desafios que vocês já enfrentaram. Nós estamos vivendo dias de muitas trevas, onde fica difícil de ouvir e discernir onde está a voz do Senhor. É nestes períodos que Deus levanta os profetas. Se Ele tem misericórdia, e Ele tem misericórdia deste mundo, Ele continuará levantando profetas. E aqui nessa noite pode ter muitos deles aqui. É possível que você esteja ouvindo aquilo que eu estou lhe dizendo, e pode ser que o próprio Espírito Santo já tem falado ao seu coração, dizendo: venha. Existe algo a ser feito, existe algo a ser realizado. E nós temos também uma forte tendência, mesmo sendo chamados com tamanha honra, de dizer primeiro não. Mas há algo a ser feito. E eu gostaria de que você pudesse, assim como igreja aqui nesta cidade, a primeira igreja congregacional aqui nesta cidade, uma igreja de uma história extraordinária, continuasse sendo desafiada às ordens do nosso Pai, às ordens do nosso Rei. E quando nós nos submetemos a essa voz, portas se abrem diante de nós de uma maneira espantosa. Aqui nós estamos diante de um momento histórico de Israel terrível. Havia uma tensão política entre a Síria e Israel. A Síria tinha um grande exército, um exército poderoso. A Síria não podia marchar sobre a terra em direção a qualquer nação sem que essa nação não se pusesse de joelhos. A Síria tinha grandes generais, e dentre eles tinha o grande Naamã, um herói de guerra. A Síria estava acostumada a sair em campanhas e vencer, assim como também Israel, neste período, havia feito um acordo com a Síria e era vassala. A nação de Israel estava como vassala praticamente do Império Sírio, com a sua força militar. Esse período é um período onde o rei Jorão havia assumido o trono depois da morte de Acabe. Esse período é um período de muita instabilidade política, mas também a religião estava abalada, porque os profetas haviam sido perseguidos, e o profeta Elias havia sido arrebatado para os céus.
e deixou no seu lugar Eliseu. Eliseu agora tinha uma grande responsabilidade de fazer com que o profetismo em Israel pudesse voltar, a voz de Deus continuasse a ecoar. Daí então ele é o primeiro profeta a levantar a escola dos profetas. Ele começa a convocar, a recrutar garotos, meninos, assim como também jovens, para que pudessem ouvir a voz profética de Eliseu, e ele então multiplicar, reproduzir aquilo que ele havia aprendido de Eliseu, para que a voz de Deus continuasse ecoando pela nação de Israel. Os profetas estavam em tensão contra o trono, e o trono estava em tensão contra os profetas, porque ainda Jezabel ainda estava no trono. Jezabel tinha uma grande campanha de levantar todos os meios possíveis para que pudesse barrar a obra de Deus, barrar a voz de Deus. E ela estava fazendo todos os esforços possíveis para que a voz de Deus não ecoasse na nação de Israel. Também nós vemos que o sacerdócio estava praticamente extinto. Os sacerdotes não tinham a voz de sacerdotes. O culto estava comprometido. A adoração a Deus estava comprometida. A forma de adorar a Deus estava errada. Os sacerdotes estavam sendo pressionados pelo trono a recuar em todos os procedimentos que haviam aprendido com os seus pais. É nesse contexto, então, que surge essa história contada aqui em 2 Reis, no capítulo 5. Começa a história falando sobre um comandante, o grande comandante sírio Naamã, um grande herói de guerra. Um homem que, quando saía para campanhas, voltava em triunfo. Um homem respeitado pelo seu rei, um homem respeitado pelo seu povo, porque ele era alguém que não tinha medo, não era um homem corajoso, era um homem valente, era um homem estrategista e era um homem bem-sucedido em todas as campanhas que fizera. Era um herói de guerra. E nessa, talvez, ele mesmo, quando fez uma dessas campanhas, invadiu a Israel, a terra de Israel. E então ele rapta, ele sequestra uma menina. Não sabemos, a palavra de Deus não diz, não relata, mas provavelmente nessa guerra os seus pais podem ter sido mortos. E essa menina, sobre uma grande tragédia, fora arrancada da sua própria terra e levada para a terra da Síria e colocada como escrava para servir na casa desse general chamado Naamã. Ela servia a sua esposa. Ela era uma empregada na casa desse grande general. Uma menina. Também, nessa casa, essa menina e todas as empregadas assim o são como parte, depois de determinado tempo, da família. E o grande general Naamã, ele, todas as vezes que voltava para casa, ele tirava o seu uniforme, ele tirava as suas armaduras, ele tirava o seu capacete, e era aí que aquela menina via Naamã como ele era. E foi nessa ocasião que essa menina então disse à sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta que existe lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. Isso porque esta menina deve ter percebido a dor da sua senhora e a dor também do seu senhor, de todas as vezes ter que se deparar com uma doença incurável, uma doença que dia após dia ia arrancando pedaços da sua carne. Essa doença ia ficando cada vez, fazendo com que ele ficasse cada vez pior. Foi então que essa menina, dizendo isso à sua senhora, essa senhora, a esposa de Naamã, foi até ele e disse: olha, essa menina é de Israel, e ela conhece um profeta que existe lá em Israel, e ela disse que se ele orar por você, se ele clamar ao Deus dele por você, você vai ficar curado.
Então Naamã encheu-se de esperança, foi então ao seu rei e disse ao rei, ao rei sírio, que ele o ajudasse a chegar em Israel, que lhe desse então uma carta para que pudesse, chegando lá ao rei de Israel, apresentando essa carta, pudesse chegar ao profeta. E chegando ao profeta, ele orasse por ele, e então ele iria ter a certeza se aconteceria ou não, se ele ficaria curado ou não. A carta, quando chega ao rei de Israel, e quando ele ler a carta, ele vê como uma emboscada. O rei da Síria está querendo romper comigo, quer uma desculpa para destruir o meu povo. Nós vamos morrer, não podemos resistir à Síria. Foi então que Eliseu sabe dessa carta e avisa então ao rei, manda um recado ao rei, dizendo a ele: olha, não se preocupe, mande ele vir falar comigo, porque eles verão, e todos verão, que há profeta em Israel. Há profeta em Israel. Naamã, quando se dirige até Israel, ele leva, a carta é enviada, e ele leva com ele, com o objetivo de comprar a sua cura, comprar a cura da sua lepra, 340 quilos de prata, 66 quilos de ouro e 10 vestes festivais. Mas Naamã tem uma decepção, porque quando ele chega com a sua comitiva, onde Eliseu morava, no lugar afastado, quando ele desce, o profeta simplesmente não fala com ele, não se dirige a ele, não sai da sua casa, manda um mensageiro até ele dizer algo que o deixou irritado. Ele disse: vá se lavar no Jordão. Em outras palavras, ele disse: vá tomar banho. Vai e mergulhe 7 vezes no Jordão. E o rei, achando que ele sairia e o reverenciaria, e ergueria as mãos para os céus, e invocaria o nome do seu Deus, e então fazendo essa oração e impondo as mãos sobre ele, ele ficaria curado. Era isso que ele esperava, isso era o que estava na cabeça dele. Mas o profeta Eliseu, ele, guiado pelo Espírito Santo, move-se de uma forma diferente. Assim como as respostas que muitas vezes nós queremos de Deus, eu não sei vocês, mas a mim, geralmente acontece completamente diferente daquilo que eu esperava. Eu acho que Deus vem pela direita e aí Deus vem pela esquerda. E às vezes eu acho que o Senhor vem nessa direção e daqui a pouco o Senhor me abraça em outra direção. Em muitas ocasiões, meus irmãos, nós achamos que as respostas de Deus virão de determinada forma, mas nós não temos como definir a forma que Deus vai responder. Mas o importante é que você saiba de uma coisa: Ele responderá a você, não deixará você sem resposta. Aqui, então, há uma intervenção. Os oficiais que estão nessa comitiva de Naamã intervêm e diz a ele: mas meu senhor, se o senhor recebesse um procedimento desse profeta para fazer coisas muito difíceis, será que o senhor não faria para ficar curado? Olha só o que ele está dizendo, ele apenas está dizendo que o senhor vá até o Jordão e mergulhe 7 vezes para então ser curado. Isso não é tão difícil assim. E mesmo resistindo, mas Naamã, ele vai até o Rio Jordão, e é em uma posição de humilhação, meus irmãos, porque uma coisa é você tirar sua roupa, o seu uniforme de herói de guerra dentro da sua casa, outra coisa é você se despir diante de um exército, o exército sob o seu comando, sobre uma comitiva de oficiais, que certamente não sabiam da gravidade da sua doença. Chegando lá no Rio Jordão, o general começa a tirar suas vestes, e então os seus oficiais devem ter se assustado com aquilo que viram. Ele não tinha como se esconder. O seu orgulho é atingido plenamente. E uma vez que ele tira o seu uniforme e os seus oficiais testemunham da gravidade da sua doença, da sua lepra, da sua impureza, e do perigo que eles corriam de estar convivendo com ele,
Ele desce o Jordão. E uma vez mergulhando 7 vezes, a sua carne se torna como a carne de uma criança. Ele se é completamente curado. Ele sai do Jordão maravilhado e volta então até a casa de Eliseu e insiste com ele para que ele recebesse aquilo que ele havia trazido, o ouro, a prata, as vestes festivais, e ele recusa. Eu não receberei absolutamente nada daquilo que você me trouxe. Então acontece o inverso. Naamã pede autorização a Eliseu para levar um pouco de terra em mulos, para que pudesse levar à Síria um pouco de terra de Israel e construir um altar ao Senhor na terra da Síria. E insistiu com ele, dizendo: olha, profeta Eliseu, eu gostaria que você orasse por mim, porque o meu coração foi transformado, minha vida foi transformada, mas eu ainda sou um general da Síria. E quando eu voltar de guerras e tiver de entrar em triunfo na Síria, em Damasco, o meu rei provavelmente me ordenará que entre com ele, e entraremos para agradecer ao Deus Rimom. Quando entrarmos no templo, ele se curvará e eu terei que me curvar também. Quando eu fizer isso, eu peço que o Senhor me perdoe por isso. Eu não estou fazendo isso, não é com meu coração, estou fazendo isso por causa de uma posição. E Eliseu não o condena. É interessante que ele simplesmente diz: vá em paz. Gostaria então, meus irmãos, de nessa noite apresentar aos irmãos alguns aspectos aqui nessa história que dizem respeito muito a mim e a todos vocês que estão aqui presentes. A primeira coisa é que uma menina que era escrava, e ela não perdeu a doçura pela vida por causa da sua tragédia. E mesmo escrava, ela ainda permanecera como a embaixadora de Deus onde ela estava. Eu sei que em muitas ocasiões nós nos deparamos com tragédias em nossa vida e nós temos 2 opções: ou começar a reclamar de Deus, ou então perceber que esta tragédia, apesar de ser uma tragédia, pode ser também uma utilização para que eu possa fazer algo maior do que eu sou, ou que eu poderia fazer. Eu me lembro de um irmão na igreja, um homem muito comprometido com o evangelho, que amava Jesus de todo o seu coração. E em uma ocasião, ele adoeceu inclusive mortalmente. E eu fui visitá-lo no hospital. E quando eu cheguei lá, ele estava sentado na cama e o seu companheiro de quarto segurando a Bíblia, e ele estava evangelizando aquela pessoa. E quando eu cheguei, já foi a hora de orar por ele, já foi a hora de entregar a vida daquela pessoa a Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas vezes, mesmo sendo algo ruim que aconteça conosco, mesmo sendo algo terrível que ocorra na sua família, isso também, mesmo sendo ruim, pode ser um instrumento de Deus para um bem que vá além de você, um bem que pode atingir outras pessoas, um bem que possa atingir os seus vizinhos, um bem que pode atingir uma família sua que está do outro lado do mundo. Nós não podemos o tempo inteiro reclamar pelas tragédias que acontecem conosco. Claro que você não deve festejar as tragédias. É claro que você não deve estar pedindo a Deus tragédias, mas quando elas acontecerem, não significa dizer que aquele que se assenta no trono não guiará você na escuridão. Não reclame. Ao invés disso, encontre as opções que Deus está dando a você para que você continue manifestando a doçura da vida em você. Ao invés de reclamar, ao invés de dizer como seria melhor, ao invés de dizer a Deus que não aceita, ao invés de ficar reclamando daquilo que você não tem, comece a agradecer a Deus pelo sustento que Ele está lhe dando, mesmo você sofrendo como está. Acredito que aquela menina lá na casa de Naamã, ela deveria estar dizendo: Senhor, eu poderia estar morta, mas o Senhor está usando essa família que me fez mal para me sustentar, eu ainda estou viva.
Ela deveria estar agradecendo ou encontrando motivos para agradecer. Foi na primeira oportunidade, quando ela viu o seu Senhor sem o uniforme e vendo ele com lepra, ela lembrou-se do profeta que havia em Israel. É necessário que as tragédias que você viva, os momentos difíceis que você viva, não faça você esquecer da voz do Senhor. Espalhe a voz do Senhor, anuncie a voz do Senhor, pregue o Evangelho, mesmo vivendo as tragédias. Um outro aspecto que me chama a atenção nesse texto foi a dificuldade de um general, um herói de guerra, manter-se à frente do exército sírio, escondendo a sua fraqueza. Às vezes nós temos essa tendência. Quando nós temos uma fraqueza, nós queremos escondê-la. Quando nós temos algo que pode espantar as pessoas, até de Deus nós queremos esconder. Você tem fraquezas, assim como eu tenho fraquezas. Você é vulnerável em algumas áreas, e não adianta nós tentarmos esconder isso, porque Deus conhece. Os seus olhos são como chamas de fogo, e Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Ele conhece você quando você está sozinho. Ele sabe o que acontece com você quando você está tentando reagir e você não consegue. Pelas palavras que você não quer dizer, e você diz, mesmo assim. Por aquilo que você não quer tocar, e você toca. Aquilo que você não quer ver, e você vê. Ele conhece as suas vulnerabilidades. Mas o general de guerra, que queria esconder as suas fraquezas, foi forçado pelo próprio Deus para que pudesse revelá-las, mostrá-las. Aliás, a cura para a sua lepra começou a acontecer quando aquela menina que vivia na sua casa viu como ele era. Nossa cura acontece primordialmente quando nós enxergamos aquilo que nós somos. Quando nós não escondemos isso de Deus. Quando nós não fugimos desse olhar de Deus. Quando o olhar do Senhor se dirige a nós e nós temos coragem de abrir o coração e dizer: Senhor, eu sou isso aqui. Eu não posso esconder quem eu sou de Ti. Se eu por tentar me esconder no mais alto dos céus, lá Tu estás. E se eu tentar ir para o mais profundo abismo, Senhor, lá Tu estás também. Tu estás em todos os lugares. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Quando nós temos consciência de que Deus nos vê como nós somos, e eu então me deparo com esse olhar que está diante de mim, não para me condenar, não para me destruir, mas para me curar, para me abraçar, para me amar. É aí que começa a minha cura. A cura acontece quando nós revelamos para Deus, ou quando nos despimos diante de Deus e nos revelamos como nós somos, sem medo. A dificuldade desse general de se revelar foi exatamente o caminho que o Senhor utilizou-se para que ele fosse curado da sua lepra. Também observo nesse texto a palavra do profeta. A palavra do profeta tinha como alvo atingir o orgulho do general herói de guerra. Naamã, ele se decepcionou, porque ele se via como general, como alguém que é um profeta de Israel, que é vassalo do meu rei. Não sai de dentro da sua casa simples para me receber. Ele apenas manda um mensageiro me dando um recado, me mandando lavar num rio que é mais poluído do que os rios de Damasco. Eu não aceito isso. O profeta estava sendo um canal do Senhor para atingi-lo exatamente naquilo que ele precisava. Você precisa tratar do seu orgulho, Naamã. Você precisa deixar de se achar que é maior do que aquilo que você é de fato. É preciso que você veja as suas próprias fraquezas. Quando Naamã, ele então
indagado pelos seus oficiais, mas meu senhor, o senhor está doente. O senhor mesmo está dizendo que está doente. Nós nem conhecemos a gravidade de tal, porque o senhor está vestido, mas o senhor está doente. E se ele pedisse para que o senhor fizesse coisas mais difíceis, será que não faria? Por quê? Apenas tomar banho no Jordão é algo tão difícil. Ele relutou, mas resolveu ir. E essa obediência àquilo que o profeta havia dito, essa obediência à voz de Deus, que parece não fazer sentido, foi que curou aquele homem, Naamã. Perceba, meus irmãos, observem, que às vezes a voz de Deus, quando se dirige a nós, quando vem a nós, atingindo-nos no nosso próprio orgulho, pode, na maioria das vezes, não ter sentido algum. Não é assim? Quando você ora a Deus, meu Senhor, me dê amor, eu quero amar a minha esposa. Eu quero amar a minha esposa de todo o meu coração. A tua esposa vai começar a te dar uns beliscão. A tua esposa vai começar a te fazer uma raiva. A tua esposa vai começar a não te compreender. E é aí que o Espírito Santo vai dizer: ame-a, cuide dela, santifique-a, purifique-a, abrace-a. Parece não fazer sentido, mas como eu vou fazer isso com alguém que está me maltratando? É aí que começa a cura. Quando você começar a obedecer a Deus, parecendo não haver sentido, quando você começar a fazer aquilo que a palavra de Deus diz, mesmo não parecendo fazer sentido para você, é aí que Deus vai começar a operar na sua vida. Ah, meus irmãos, eu pedi isso uma vez a Deus. Eu era alguém que aos 17 anos fui alcançado pelo Evangelho, pela misericórdia do Evangelho. Eu tinha um bloqueio enorme no meu coração, eu não conseguia chorar. Eu não sei como isso veio acontecer comigo, mas eu não conseguia chorar. Então eu sendo alcançado pelo Evangelho, procurei a igreja e cheguei na minha igreja e vi os irmãos no culto, adorando a Deus, alguns deles chorando, alguns deles emocionados. E eu queria me emocionar, mas eu não conseguia. Sabe aquela coisa de você se esforçar e não conseguia? E então eu comecei a orar: meu Deus, eu quero chorar. Senhor, eu quero chorar. Eu quero me emocionar. Me cure. Me cure. E o Senhor me curou. Sabe como? No meu trabalho, enquanto eu estava trabalhando, eu trabalhava na Moura, lá em Belo Jardim. E eu trabalhava na ferramentaria. Enquanto eu estava trabalhando ali, modelando ou fazendo moldes para as injetoras, com os meus colegas, parece que naquela semana o inferno se abriu contra mim. Tudo que eu fazia era motivo de crítica. Tudo que eu fazia era motivo de zombaria. E tudo o que eu fizesse era logo levado para o meu chefe. Você sabe o que começou a acontecer comigo? Ódio. Veio assim de dentro de mim uma raiva tão grande dos meus colegas. E eu queria sair dali, eu queria deixar aquela empresa, ir embora. E então eu me tranquei no banheiro e fui orar, falar com Deus. Comecei a dizer ao Senhor: Senhor, mata aquele, Senhor. Cai um raio sobre aquele outro. Tu está vendo, Senhor, a minha inocência, e está vendo a maldade destes homens. Mas aí veio o Espírito Santo. Ele começou a me lembrar daquilo que Jesus ensinou: dê a face, dê a outra face. Ande outra milha. Abençoe aqueles que lhe perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Estenda a mão. Ore por eles. Ame os seus inimigos. Ai, meus irmãos. E como o Evangelho começou a entrar na minha mente e no meu coração, e começou a haver uma guerra enorme. Enquanto o Evangelho dizia uma coisa, eu repelia de outra.
porque ele me exigia fazer uma coisa e eu dava os motivos para não fazê-lo. Nessa guerra, eu resolvi então ceder. Não porque eu queria, não porque eu desejava, mas porque eu disse: Senhor, eu não estou com vontade de fazer isso, mas se o Senhor está dizendo, então vou fazê-lo. E daí então eu comecei a citar nome por nome dos meus colegas. Senhor, abençoe Gilvan, abençoe a família dele, derrama sobre a família dele as bênçãos da salvação. Que o Senhor lhes faça prosperar, que o Senhor lhe dê muitas coisas, além daquilo que ele... À medida que eu fui orando, citando nome por nome, eu não sei em quanto chegaram, mas eu acredito que no quinto, destampou, como se um cano tivesse entupido e desentupiu tudo. Eu comecei a chorar copiosamente. Eu estava curado. Irmãos, e por que isso aconteceu? Aconteceu não porque eu estava querendo obedecer o que Deus queria, mas porque eu precisava amar meus inimigos. Às vezes, meus irmãos, quando nós estamos desejando que o Senhor opere de determinada maneira sobre um filho nosso, e nós oramos para que o Senhor os alcance, para que o Senhor o abrace, para que o Senhor o salve, muitas vezes o Senhor começa a agir de uma forma que nós não entendemos. Uma chave de fenda começa a apertar o parafuso. E você começa a perder o controle da situação. Mas tenha calma. Você orou e agora não é você que está no controle. É Deus que está no controle absoluto sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus. Também, meus irmãos, me chama a atenção que Naamã era mais importante do que os ritos pagãos. Olha só, depois que ele é curado e depois que ele chega a Eliseu e conta a história dele: olha, eu vou entrar no templo de Rimon e em algumas ocasiões eu vou ter que me curvar diante de um ídolo pagão, mas o meu coração não está mais ali. E ele não é condenado. Isso porque o coração, a alma, o ser de Naamã havia sido transformado. Por isso, meus irmãos, nunca devemos julgar alguém pela aparência. Naamã estava ali quando voltasse da guerra e entraria no triunfo, e seria pego pela mão do rei, entraria num templo e se curvaria diante de um ídolo, mas mesmo assim o seu coração não estaria mais ali. O profeta Eliseu sabia que o mais importante não era o rito, o mais importante era o que estava no coração de alguém que havia sido totalmente transformado. Não julguemos mais pela aparência, porque Deus conhece o coração. Gostaria então de encerrar fazendo algumas aplicações para a nossa vida hoje à noite aqui. A primeira delas é que você nunca deve deixar que o sofrimento que você esteja passando seja maior do que a sua disposição de viver e obedecer ao seu Criador. De forma nenhuma. Encontre motivos para se alegrar, porque existe, sempre existirá. Uma das fotografias mais lindas que eu vi e que ainda estão na minha mente foi quando o Líbano estava sendo bombardeado e sobre escombros de bombas no meio da guerra. Havia um pai, tinha uma banheira, ele encheu essa banheira de água e colocou as suas filhas pequenas para brincar nessa banheira. E ele estava rindo com as filhas, brincando com as filhas, enquanto havia só escombro ao redor. Se nós formos assim, resistentes, seremos indestrutíveis. O diabo sempre vai querer roubar a sua alegria. E sabe como é que você vai responder? Você vai responder com motivos para você se alegrar diante de Deus. Porque você tem. Existem motivos para você ser grato.
Mas a nossa natureza caída e o inimigo da nossa alma, Satanás, sempre fará com que você lembre-se dos momentos ruins. Sempre vai fazer pressão para que você possa lembrar somente daquilo que é mal, da morte, da tragédia, da dor, da agonia. Mas se você for alguém movido pelo Espírito Santo, Ele lhe dará todos os motivos pelo qual você tem de louvar e engrandecer ao Senhor dos céus e da terra. Não desista de ser grato. Não desista de ter o seu coração cheio de gratidão. Não desista de encontrar motivos de alegrar-se na presença de Deus. Porque você tem. Existem formas de você se alegrar. Eu me lembro também quando eu assumo a igreja e a casa pastoral estava com dificuldades e o chuveiro frio em Caruaru, e eu fiz o seguinte: eu tirei o chuveiro, e os meus filhos estavam reclamando da água fria, eu tirei o chuveiro, e aí quando liguei o chuveiro, eu disse: meninos, tem uma cachoeira aqui em casa. E quando as meninas entraram com o Mateus e a gente começou a brincar ali, eles ainda hoje lembram como dos melhores momentos que nós tivemos juntos. Se você for criativo, você verá que você marcará o coração da sua família com coisas mais simples do que aquilo que você imagina. Não desista. Não desista de encontrar motivos de alegria, mesmo se você estiver sendo atingido por tamanho sofrimento. Em segundo lugar, irmãos, Deus sempre vai dar um jeito de chegar às suas ovelhas. Ele sempre dá um jeito. Por mais distantes que elas estejam, Ele as alcançará. Eu nunca perguntei por Deus. Eu era alguém totalmente distante. E Ele encontrou uma forma de chegar até mim. Como encontrou uma forma de chegar até você? Olhe lá para trás. Como foi que você foi alcançado pelo Evangelho? Existem histórias extraordinárias. Histórias como essa que a gente viu agora, de meninos que andavam aqui dando trabalho. Como eu gosto de ouvir essas histórias, e sempre eu falo lá na igreja, como eu queria que as crianças voltassem para a igreja, para dar trabalho aos diáconos. Coisa boa, a igreja cheia de crianças. E é nesse período que muitas delas são marcadas pelo poder do Evangelho. Uma palavra que é dita alcança o coração de uma criança e ela nunca mais esquece. Deus encontra formas de alcançar o seu povo. Você deve ter sido um destes que estava distante, nem sabia o que significava o Evangelho. E como um irmão, hoje diácono da Igreja de Deus lá em Caruaru, aquelas pessoas brutas, sabe, pastor Denis? Bruta. E andando, cuidando de passarinho no meio do sítio. E um folheto, irmã Adileuza, deu um vento e o folheto grudou na perna dele. E ele deu uns 3 coices para o folheto cair. O folheto caiu e soprou de novo. E o folheto, colou na canela dele de novo. Ele pegou e colocou no bolso. Quando chegou em casa, quando leu aquele folheto, o poder do Evangelho entrou no seu coração. Histórias como essas nós ouvimos em diversos lugares e de diversas formas. Aqui deve ter histórias como essa, porque Deus encontra uma forma de alcançar o seu povo. Assim como Ele encontrou uma forma de alcançar Naamã. Naamã estava lá em outro país, não sabia nem que existia profeta em Israel. E o Senhor encontrou um jeito de alcançar aquele coração orgulhoso para tornar um coração humilde, reverente e agora totalmente convertido àquele que é o Senhor, o Rei de toda a terra, aquele que se assenta no trono acima de todos os reinos, todos os reis, todos os homens da terra. O Evangelho, irmãos, o Evangelho é um ataque ao nosso orgulho. O Evangelho
destroça o nosso orgulho. O Evangelho exige de nós o reconhecimento de quem é Deus e de quem nós somos. O Evangelho é como uma espada que nos dilacera de todos os lados. Todos aqueles que se entregam a Cristo sabem que devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não há possibilidade de se encontrar com Deus se não for através de Cristo, arrependendo-nos dos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que estamos distantes de Deus, reconhecendo que por nós mesmos não podemos, não há possibilidade de sermos salvos. Nossas mãos não podem nos salvar. Nossas obras não podem nos salvar. O Evangelho é uma mensagem que chega até nós dizendo que nós só temos uma forma, um caminho, um jeito de nos achegar a Deus. É nos arrependendo. Arrependendo-nos de quem somos, reconhecendo quem somos. E uma vez reconhecendo nossos pecados e as maldições que estão sobre nós, e olhando para a cruz de Cristo, olhando para a vitória dele na cruz, porque ele venceu a violência da justiça divina contra ele, para que eu pudesse ser justo diante de Deus. Quando nós vemos isso, e quando nós cremos nisso, aquele pecador terrível é purificado da sua lepra. Muito mais purificados do que Naamã. Muito mais purificados do que aqueles leprosos que chegaram até Jesus. E o Senhor os curou. E apenas um voltou para agradecer. Muito mais purificados do que aquele leproso que chegou até Jesus quando ele desceu do monte, do Sermão do Monte. E disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E o que foi que o Senhor disse? Quero, fique limpo. Assim também nessa noite eu dirijo a minha voz a você. Você que está em casa, você que está aqui na casa do Senhor. Deus deseja e Ele não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão surdos para que não possa lhe ouvir. O Senhor de toda a terra quer purificar você. Ele deseja perdoar você. Ele deseja tirar toda a lepra do seu coração e da sua alma. Ele deseja dar a você vida e vida em abundância. O que você tem que fazer? Creia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creia que Jesus perdoa os seus pecados. Creia que Ele tomará você como ovelha, colocará você nos braços e ninguém arrebatará mais você de suas mãos. Creia e venha para o Evangelho e seja salvo. Para encerrar, meus irmãos, quando nós somos afetados internamente, como foi Naamã, quando o Evangelho nos atinge de dentro para fora, todas as outras coisas externas começam a mudar. Com o tempo, tudo isso muda. Mas o mais importante não é o exterior, é o interior. Não adianta você pegar uma garrafa transparente no lixo e limpá-la por fora, se você não conseguir limpá-la por dentro. Ela vai continuar aparentemente suja. É preciso primeiro limpá-la por dentro. É assim que o Evangelho faz. Atinge-nos primeiro dentro. E aqueles que têm uma boca suja, com o tempo, o processo da santificação tornará a sua boca pura. Aqueles que vestem-se de maneira ordinária, ou de uma forma indecente, quando o Evangelho penetra nos seus corações, com o tempo, aquela pessoa que tentava aparecer através da sua própria aparência, vai perceber que muito mais importante é o seu homem interior. O Espírito Santo vai trabalhando no caráter de cada pessoa. Se existe alguém aqui que está com a sua mente pensando, essa palavra é palavra de Deus, e eu quero entregar a minha vida a Cristo, mas eu tenho medo
porque eu ainda bebo, eu ainda tenho amigos, eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso resolver. O mais importante, meu amigo, minha querida irmã, amiga, não é o que você vai fazer, não são suas obras. É você permitir que o Evangelho transforme primeiro o seu interior. A partir disso, o seu exterior será transformado. Você que está viciado em algo, compulsivamente, o Espírito Santo libertará você. São áreas que vão ser trabalhadas, são áreas que serão atingidas, e isso de forma gradual, até que não haja resquício algum sobre você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe essas famílias, que Deus abençoe esse povo amado do Senhor. E não desistam do chamado que Deus tem para você. Assim como aquela menina lá na Síria, levada por uma tragédia até um outro país, você também, em muitas ocasiões, pode ser levado por ventos que você não queria. Mas lá, onde quer que você esteja, como membro dessa igreja, seja um profeta de Deus, para anunciar o bem, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e promover a salvação de muitos. Que Deus os abençoe.